Olá, boa tarde para todo mundo, tudo bem aí com vocês? Conforme prometido e a gente anunciou essa semana, hoje é dia de a gente conversar com a personal Letícia Matos, uma personal muito especial, super talentosa, e a gente vai conversar sobre a influência da atividade física, tanto no pré quanto no pós-operatório de cirurgia plástica. A gente vai ter uma conversa super gostosa, falando o porquê da atividade física, o quanto que ela influencia na nossa vida no dia a dia, e depois a gente caminha aí mais especificamente para quem pretende fazer a cirurgia plástica ou fez a cirurgia plástica e já está num pós-operatório tardio. A Letícia ela faz parte da nossa parceria do nosso webinar de pós-operatório. Então, assim que a gente lançar, ela vai conversar com a gente de novo, justamente para poder trazer essas informações sobre atividade física. A Lei já entrou aqui, eu vou chamar ela para a gente conversar. Oi, Oi, Lê, tudo bem? tudo certo? E vocês estão bem? Bem, graças a Deus. Ah, Tá então conseguindo tá me bom. ouvir bem? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Ah, então perfeito. Maravilha. Lê, enquanto o Instagram vai subindo aqui, chamando o pessoal, eu fiz uma pequena apresentação rapidinha, falando, né, da sua participação no nosso webinar. Foi muito Tá, especial, a gente agradece muito por ela. imagina, Tenho prazer. certeza que vai fazer uma influência super positiva, tanto, né, na mudança de hábito da atividade física, quanto na questão da cirurgia plástica. Com Né, a certeza. gente, como você comenta lá no webinar, mas a gente não vai contar sobre isso, né? A gente só vai deixar à À vontade vontade. aparecer, né? E aí, antes de começar todo o nosso assunto, que vai ser direcionado à cirurgia, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para a gente deixar aqui registrado a sua história. Tá joia. Bom, eu fiz educação física, né? Estudei na FMU, me formei faz 5 anos, fiz bacharelado e licenciatura lá. Aí, logo em seguida, eu fiz pós-graduação de lesões e doença musculoesquelética. É um público Legal. mais voltado, assim, para a reabilitação, né? E a prevenção do Uhum. exercício em cima disso, a prescrição mesmo para condicionamento físico desse grupo. Uhum. Hoje eu atuo como personal trainer, né? Com diversos grupos. Eu tenho gestante, eu tenho idoso, eu tenho Que adultos legal. com restrições ou não. Tenho dois alunos que são adolescentes, né, e criança, então o trabalho é voltado mais para essa questão da coordenação, de um trabalho mais lúdico, Uhum. né, com essas Uhum. crianças, mas a fim de tornar isso um hábito, né, futuramente. Acho que o importante é isso. A tecla que a gente sempre bate é essa questão realmente da atividade física se tornar um hábito, né? Porque os benefícios a gente realmente Exatamente. sabe quais são e falta colocar isso em prática mesmo. Mas hoje atuo como personal, tenho diversos alunos com problemas específicos, situações diferentes, então acho que isso Uhum. acaba agregando e dando uma experiência assim, um pouco maior para a gente com relação a ter contato com situações diferentes, né? Sim. Então, assim, basicamente esse é meu currículo, né? Eu já passei por algumas Ah, muito legal. academias, já passei por escolas, mas hoje atuo mesmo como personal autônoma. Então, trabalho para mim e para os meus alunos, com certeza. Ai, que legal. Eu acho que o mais legal realmente do seu trajeto aí de carreira é o que você comentou, né? Você teve tanta oportunidade de entender tantos corpos e conhecer tantas histórias que Isso. agrega muito, né, para cada pessoa que chega até você. Cada um traz uma situação específica e diferente, né? E aí isso te força a buscar coisas diferentes para fazer funcionar para aquela pessoa, né? Então, Uhum. recursos diferentes para cada um, né? Porque a grande dica e o legal do personal é isso, né? É você trabalhar de forma individualizada para que aquele aluno, aquele cliente, paciente receba os resultados de forma muito mais funcionais, evidentes, assim, Uhum. né? E eu acho que esse é o ponto principal mesmo da aula personalizada, né? O treinamento personalizado. Ai, que legal. Eu acho que você falando agora só veio na minha cabeça que a gente tem muito. Acho que a similaridade dos serviços é muito bacana. A despeito da gente estar na reabilitação ali da fisioterapia, a gente tem muito essa ideia de que também é um processo muito personalizado. Por mais que a É. gente saiba que existem padrões de tratamento a serem seguidos, cada indivíduo Protocolos, apresenta uma demanda, os protocolos, cada indivíduo apresenta uma demanda, cada pessoa tem uma sim. resposta. Então, acho E que mais do que nunca casou as o ideias, né? serviço, as ideias, é verdade. É muito importante você respeitar essa individualidade do,
do paciente, do cliente, né? É através disso que os resultados, eles chegam de forma a mudar, às vezes, a vida dessa pessoa, né? E isso é muito importante. Às vezes a gente está falando de uma restrição assim, muito ruim, que limita realmente a vida daquela pessoa e está, de repente, trazendo para ela situações novas que ela possa viver, assim. Então, eu já peguei coisas básicas como coisas muito mais específicas. Eu trabalhava muito com a avaliação física em academia e uma vez um aluno chegou para mim, assim, ele era gordo, né? Já estava fazendo parte do grupo de obesidade. E aí eu perguntei para ele, o que te trouxe para a academia? Aí ele falou, eu quero brincar com a minha filha. Pô, Eu olhei, eu falei, cara, entendeu? Então, assim, é uma coisa que realmente é importante, a gente precisa colocar isso na nossa rotina, fazer parte mesmo da nossa vida, porque ela pode mudar muitas situações e agregar muitas situações, por exemplo, o que a gente vai conversar sobre cirurgia, né? Então, é muito agregatório mesmo. ai, que legal, gente. Como a gente pode mudar, né? Realmente, através de uma primeira avaliação, como a gente pode virar a chave da vida de alguém. Mas você comentou uma coisa que é interessante, que eu queria que você falasse sobre, que a gente sabe os benefícios. Isso é impossível alguém falar contra os benefícios da atividade física. Mas como é que a gente faz para mudar esse hábito? Acho Olha, que eu todo acho. mundo deve te perguntar isso. Todo mundo pergunta isso, porque, na verdade, essa é a chavinha mais difícil de mudar, né? As pessoas entendem o benefício, mas têm dificuldade de praticar. Então, eu sempre digo que é importante a primeira experiência, né? É importante que tenha esse contato, é importante que a pessoa escolha algo que realmente gosta e que aquilo seja prazeroso a ela. Então, por exemplo, eu quero começar a fazer atividade física, mas eu não sei como, eu não tenho tempo. Comece pelo começo. Comece pelas coisas mais fáceis, mais práticas, né? Eu só tenho 30 minutos por dia, Lê. Perfeito. Liga lá uma aulinha de dança. Hoje a gente tem a tecnologia tão acessível para Nossa, é isso. verdade. É canal de dança aqui, é canal de yoga lá. Liga, faça movimentos que são básicos, que você sabe que isso não vai gerar nenhum mal à sua saúde. Se você quer algo mais específico, aí eu te digo com toda certeza, não faça em casa, tome cuidado, né? Tenha um profissional perto de você, mas assim, um movimento, um alongamento, algo que vai mudar um pouquinho só o seu dia, sabe? Te dar um pouco mais de prazer, de sensação de bem-estar mesmo, que vai mudar um pouco a sua qualidade de vida. Eu sempre falo sobre a atividade física diária, que é a soma de tudo que a gente faz durante o nosso dia, né? Então, assim, eu trabalho andando, eu trabalho subindo escadas. Isso é perfeito, aumenta com certeza o seu gasto calórico e aumenta a sua atividade diária, seu metabolismo acelera, etc. Só que isso não é considerado uma atividade específica. E aí você, tendo objetivos mais específicos, você não vai atingir dessa forma, né? Com certeza faz bem, né? A gente chama de atividade física não estruturada. Ela faz bem para saúde, previne algumas doenças, mas não é tão boa quanto a atividade mais específica, que você faz com frequência, uma frequência certa, uma intensidade certa. Então, assim, é necessário frequência para se dizer que é um exercício, né? Então, você faz 3 vezes na semana a sua atividade física. Quando você faz essas 3 vezes na semana, ela é feita de forma específica para você, para o seu corpo. Normalmente tem, né, seu plano lá numa academia, com o personal, o que é que seja. Tem lá o seu plano que você vai seguir. E aquilo que está dentro do plano, ele tá para chegar nos objetivos que você realmente especificou para o profissional que estava cuidando de você. Então, acho que assim, o primeiro passo é você começar por algo que você goste, né? E tornar disso um hábito. Não é assim, ó, eu vou começar hoje e daqui 15 dias eu lembro que eu tenho que fazer de novo. Não pode, né? Você tem que lembrar que amanhã você precisa fazer de novo. Então, assim, use as lacunas do seu dia, por menores que sejam, porque as pessoas reclamam de tempo. E eu entendo a questão do tempo. Eu acho que é realmente aí uma justificativa plausível. Só que a gente tem tempo para ficar no celular, a gente tem tempo para ficar na televisão. Então, assim, fica na televisão, não é o problema. Liga a sua televisão, vai lá, faz um alongamento, faz alguma coisa. A partir do momento que você começa a repetir aquilo, o seu corpo vai pedir mais. Ele vai falar, olha, eu tenho necessidade de algo mais específico, algo mais intenso, né? E aí você vai procurar coisas que você goste e fazer disso hábito, né? 3 vezes semana, 4, 5. Sempre digo que final de semana ele é pra gente descansar. Ele existe pra gente descansar.
Então não custa nada você fazer segunda a sexta, né? Se alimentar melhor, fazer uma atividade que você goste. E sábado e domingo você descansa, tira para comer uma refeição que você Perfeito. realmente quer, né? E assim, as coisas têm que andar lado a lado. Eu falo, comece fazendo atividade física, bacana. A pessoa faz atividade física, termina e vai fumar um cigarro, tomar uma cerveja e comer É uma isso. pizza. É Não isso. pode, não dá, né? Tem que ser, não é que não pode, mas assim, Mas não agrega nada, né, não Lê? vai, não combina, né? Tem que ser Não paralelo. combina, é isso. É Uma isso. coisa tem que estar ali balanceando com a outra, não tem como, porque você vai gastar o que você gastou tudo de energia naquela aula, naquele movimento que você fez, você está recuperando ali naquela alimentação mal feita que você está fazendo, e nem Exatamente. só por balanço energético, mas também porque aquilo está, de certa forma, acabando com a sua saúde, né? Ela está ali e Sim, não é justamente. bom, né? Tá sendo prejudicial. Então, eu acho que o mais importante é isso, você começar como seja assim confortável para você, né? Tem que ser confortável, Uhum. tem que ser acessível, mas você precisa ter essa Perfeito. experiência para sentir a liberação hormonal, serotonina, endorfina, Uhum. ali, adrenalina, são coisas que a gente não percebe, mas isso se tornam vícios com o tempo. Você percebe que quando você fica Sim. sem, é estranho. Então, eu acho que é isso. Começar com esse passinho pequeno, escolha uma atividade que você gosta, que seja perto, tá? Que você tenha que só descer no apartamento para treinar, que você tem que É atravessar a rua para justamente isso. academia. Não dificulta esse processo que costuma ser difícil para a grande maioria, né? Eu acho que esse é o Exatamente. ponto principal. Exatamente. Tudo que puder evitar que boicote Que esse momento é o boicote e ideal. é o ideal. Hoje mesmo eu tive aula com uma aluna, né? E ela falou assim para mim, Lê, a gente vai ter que fazer aula online porque não tá dando. Eu engordei 6 quilos e tal. Aí, e ela é uma aluna que ela, assim, tem dificuldade, né? Ela não gosta de treinar. Uhum. Tem que empurrar. E aí ela conversando comigo, eu falei assim, mas o que foi? Você desesperou? Ela falou, não dá pra ficar assim. Ou eu entendo e admito e aceito pra mim que eu preciso de saúde, ou não dá. Ela é uma ginecologista, obstetra. Ela falou esses dias, me chamaram para uma cirurgia e eu subi as escadas tão desesperada. A hora que eu cheguei no centro cirúrgico, eu precisei de 2 minutos para me recuperar. Porque ela falou, eu tava tão ofegante. Caramba. Então, assim, tem influência no seu trabalho, tem influência no seu dia a Sim, dia, e assim, muito sério. Quando eu falei do pai que queria brincar com a criança, isso é uma coisa muito séria, né? Então, assim, sim. tem que ser um hábito, assim como a gente come, assim como a gente toma banho, tem que ser um hábito, né? E É isso acontece aos perfeito. poucos. Não quero fazer tudo de uma vez. Isso aos poucos é um processo. Ai, perfeito, Leo. Eu acho que o que você falou foi perfeito mesmo por colocar na cabeça das pessoas que é possível. É possível. Não é uma coisa, nossa, fora da minha condição, realmente, eu vou sofrer. Não, é um processo que tem que ser prazeroso desde o início, ir se conhecendo e se Isso, permitindo, né? Eu acho que é o mais importante. É o mais com importante. certeza. E aí eu acho que a gente e acaba vindo muito na questão da cirurgia plástica, que era o nosso tema para a conversa de hoje, porque é isso. Quando a gente conversou anteriormente, né, sobre como é que a gente ia abordar isso, a gente traz muito essa questão. Que tem pessoas que vão decidir que tem alguma região do corpo que, poxa, não tá indo, não curto, não tô conseguindo me olhar no espelho, não tá me deixando viver bem, né? Como você comentou, tem situações no dia a dia que acabam impedindo que essa pessoa fique bem, fique plena, e tem É. situações no próprio corpo de cada indivíduo que pode ser que não tenha jeito. Por mais que faça atividade física ou não faça, tem aquela situação pontual que a pessoa decide pela cirurgia plástica. Só que o que a gente, né, vê muito na nossa experiência clínica é justamente isso. A ida até a mesa cirúrgica sem pensar nesse cuidado anterior de saúde, de preparação do corpo mesmo, e nesse cuidado posterior. Então, por isso que a gente achou tão importante fazer essa conversa com você e ter você junto com a gente, para conseguir trazer para as pessoas o quanto é benéfico, né? A gente sabe que ela vai passar por uma cirurgia, que tudo bem, ela decidiu mudar, né, adaptar, dar uma forma nova, ela não vai se transformar em alguém novo, mas ela vai Sim, deixar mais harmônico aquilo que a incomoda, mas o quanto é importante a gente cuidar desse corpo também no pré e também no sim. pós, né? É, Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pré, né? Como é que seria essa ação? ó, eu acho assim, as pessoas entendem a atividade física e o exercício como um remédio que você vai tomar, tomou, funcionou, eu paro e esqueço. Então, o que Sim. acontece? Se você pensar só num pós-operatório,
né? Vou fazer só depois, porque aí o que tiver que ajudar, ajuda. Não, né? Tem que ser algo que é contínuo. Isso funciona para um grupo, por exemplo, como um pré ou pós-operatório, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, como, por exemplo, uma gestante. Uma gestante que ela não faz atividade anteriormente, ela não pode fazer atividade durante a gestação. É algo muito mais leve do que o normal. Se uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, ela quer voltar a fazer exercício, como que ela volta a fazer um exercício bem feito, claro que de acordo com o que o médico prescreveu de tempo de recuperação ali, né, para voltar às atividades, mas como que ela vai voltar se nem fazer exercício ela fazia? Aí, de repente, porque fez uma cirurgia, ela fala, não, pera, eu preciso... Aí ela acorda, né? Eu preciso ajudar, eu preciso... correr contra o tempo. Exato. Eu quero que esse resultado seja melhor ainda, então eu vou fazer tudo de uma vez, eu vou treinar e eu vou... E ela nem pode, porque ela vai voltar aos poucos, é gradual que volta, né? Dessa recuperação. Então, assim, precisa que tenha feito um pré-operatório muito bom, por quê? Porque eu quero que a minha cirurgia seja segura. Então, assim, meus níveis de colesterol, meus níveis de triglicérides, a minha pele, né? A questão até da cicatriz, a atividade física, ela ajuda em vários sistemas, né? E esse epitelial é um deles. Então, assim, você tem uma cicatrização mais rápida, seu metabolismo ser mais acelerado. E, assim, as coisas, quando seu metabolismo é acelerado, as coisas funcionam de forma mais rápida também. Eu vi interessante, foi muito interessante, muita coincidência. Essa semana eu estava mexendo aqui no Instagram, e aí eu tenho uma página que eu sigo de uns estudos, e eu vi uma pesquisa que eu achei fantástica. Tava falando o seguinte, as pessoas que fazem atividade física, elas permanecem menos tempo no hospital. Como assim? As pessoas que estão internadas por qualquer motivo que seja, né? Aquela que fez uma cirurgia, aquela que está se recuperando de algum procedimento que fez, aquela que está doente, todas, desde da UTI até as salas normais, as internações normais. Elas saem desse hospital muito mais rápido. Assim, eles falaram em horas, se eu não me engano, entre 24 e 48 horas antes do que um indivíduo que não pratica atividade física. Caramba. Então, eu achei muito interessante. Que cada minuto menos no hospital, muito melhor para o indivíduo. Muito melhor. Quem ficou internado, quem já ficou internado, sabe o quanto é chato ficar com acesso. Você fica estressado, porque não é um ambiente que é super legal, você não fica lá soltando fogo. Fica suscetível, né? Também fica suscetível a tudo ali. Exatamente. Então, eu achei muito interessante. Eu falei, cara, olha isso. Então, o que adianta? Esses benefícios, eles não vêm se você vai fazer só um pós, né? Um exercício no pós-operatório. Isso tem que ser uma coisa que tem que vir com a vida. E assim, vale não só para um pré, né? Vale para uma vida. Realmente, se você estiver fazendo atividade física, esses frutos são colhidos muito mais fáceis, muito melhor, né? E muito rápido, assim. Então, eu acho que isso ajuda muito. Eu realmente vi essa pesquisa e falei, vou pontuar aqui. E aí eu vi uma questão também sobre tônus muscular. As pessoas falam assim, eu fiz minha cirurgia, mas e agora? Tá estranho, porque não aparece minha musculatura, tá flácido. Tá flácido, né? Flacidez é uma coisa muito clássica de se acontecer mesmo. Exato, porque você tirou ali aquela parte de tecido adiposo, né? Aí vai ficar a musculatura. Aí se essa musculatura ela não tá trabalhada, primeiro que ela não vai ser aparente, né? Não vai parecer que você é uma pessoa que tem um tônus muscular, um desenho muscular, né? E às vezes a pessoa faz a cirurgia e fala assim, nossa, mas parece que continua inchada, como se não tivesse, né, atingido o resultado que eu consegui. Tá mole, tá inchado, tá estranho. Por quê? Porque essa parte de tônus muscular não foi desenvolvida, né? E aí, é lógico, é flacidez. O que sobra, se não tem musculatura, tudo que sobrou, que você tirou essa parte de tecido adiposo, legal, mas o que sobrou é pele. E essa pele vai ficar aparente. Ela vai ficar aparente. É a mesma ideia de uma pessoa que faz uma bariátrica, por exemplo. Por que aquela pele sobra tanta pele? Porque ela tirou o que era gordura, né? Ela tentou o máximo possível tirar aquela quantidade de gordura. O que sobrar vai ser pele. Então, assim, esteticamente, se você está buscando algo muito mais estético, esteticamente não fica tão bonito, né? Então, eu acho que você consegue melhorar muito mais esse resultado dessa forma, né? Criando esse tônus muscular e essa flacidez, com certeza vai ser um menor dos problemas
quando você tem uma musculatura muito mais rígida, né? A pele também, a gente fala que a pele gruda no músculo, né? Porque você diminui essa camada de tecido adiposo e a musculatura tá ali forte, ela tá sustentada, né? Então eu acho que isso é muito importante para um pré-operatório. E manter, assim, um controle do peso, um controle de condicionamento, né? Porque quando você voltar, tudo vai voltar ao normal mais rápido, assim. Você não vai precisar buscar isso, né? Isso volta naturalmente aos poucos. Eu acho que esses são pontos muito importantes, né? Você fazer uma cirurgia segura, sabendo que você está indo para uma cirurgia e não vai ter muitas surpresas, né? Então, assim, isso é muito importante. É um dos requisitos até dos médicos para fazer qualquer tipo de cirurgia, né? Você tem que estar estabilizado, estável. Minimamente, exatamente. Minimamente. Você foi comentando isso e me trouxe também até a questão pulmonar, né? Que você comentou de todos os sistemas que a atividade física compreende. A questão da respiração é crucial num processo de cirurgia. Por isso que é importante realmente você ter o sistema cardiovascular funcionando de uma maneira adequada. Porque ali você vai ser anestesiado, provavelmente com uma intubação. Então tem mais um processo acontecendo. Então quanto mais estável você estiver, melhor realmente. Acho que olhar para essa segurança do momento cirúrgico é crucial. Né? Sim, além de tudo que a gente sabe que vai vir. Existe uma demanda, né, para o nosso coração atende para o nosso corpo. E dependendo da sua situação de saúde, esse coração ele tem que trabalhar muito mais para atender essa demanda, né? E isso gera um gasto energético muito maior, assim, um desgaste também, né? A longo prazo, é isso que vai gerar uma hipertensão, um problema de miocárdio, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas situações, porque elas são cruciais e pontuais para a questão da cirurgia, para a questão de um pré e pós-operatório, enfim, de um processo, né, de uma intervenção cirúrgica. Perfeito. E Lei, pensando então ainda no pré-operatório, como a gente comentou, né, que o pré-operatório ele vai exercer o papel fundamental ali também de segurança para essa cirurgia em si, nesse dia, né, da cirurgia, e depois de um pós-operatório muito mais tranquilo. Quanto tempo você recomendaria? Eu não faço, por exemplo, só um exemplo, não fiz nenhuma atividade física até o momento, mas quero operar. Quero operar e sei que a atividade física vai me ajudar na minha cirurgia. Quanto tempo antes eu tenho que começar a me preparar? O que você recomendaria? O tempo que você puder, já estamos ganhando, né? Mas o primordial, quando você quer alguma mudança, né, para o seu corpo, para a sua saúde, precisa de 30 meses, né? 30 meses, desculpa, 3 meses para você ver diferenças no seu corpo. O primeiro mês vai ter adaptações neurais, adaptações que vão acontecer de dentro, né? Tudo acontece de dentro para fora, que a gente não percebe. Então, seu corpo ainda está entendendo que você está dando estímulo e para que são esses estímulos, o que eu vou fazer com esse estímulo. Então, ele começa a canalizar tudo que você está dando de estímulo. E aí, no segundo mês, você troca esse estímulo. Muito importante, tá, pessoal? Quem treina musculação, qualquer outro treinamento, você precisa trocar os estímulos a cada 30 dias, no mínimo. Tá? Então, se você está fazendo um treino X que seu professor passou, deu 30 dias, professor, olha, deu 30 dias de treino, claro que isso para uma pessoa que treina todos os dias da semana, 3 vezes na semana. Aquela pessoa que vai uma vez por semana não vai fazer o professor trocar o treino depois de um mês. Nem fiz direito. Nem lembrei qual exercício que eu fazia. Então, assim, cada 30 dias é importante trocar o estímulo para não criar um platô, tá? Isso é muito importante. Ainda mais quando a gente está falando, quando a gente está correndo aí, contra o tempo. São 3 meses que a gente está falando de treinamento, então, para isso, precisa um planejamento, né? De 3 meses, eu trocaria, pensando num pré-operatório, eu trocaria em torno de 4 vezes esse treino, tá? Pra gente tentar. Legal. Pra gente tentar adquirir o máximo possível de benefícios aí. Então, 3 meses é o mínimo para você ter mudança no seu corpo. Visual, tá? Que essas mudanças por dentro da gente já estão acontecendo lá no primeiro dia, tá? Elas começam muito antes. Mas que você veja realmente diferença, 3 meses. E aí você vai sentir... Aí elas estabilizaram e elas vão te dar consequências muito positivas que elas duram mais tempo. Quando você dá um estímulo, por exemplo, de 3 meses, você leva depois cerca de 60 a 70 dias para perder... Não perder o peso, mas assim, para perder os resultados e os benefícios que você teve durante esses 3 meses. Entendeu? Então, legal. Você precisa ter esses 3 meses para colher ali, né? Um pós-operatório, ele vai levar em cerca de 1 mês, por aí, né? 4, 5 semanas.
Então, você isso até mesmo. essa quarta, quinta semana, mesmo que você não esteja treinando, você ainda está colhendo os benefícios do que você fez lá atrás. Mas está colhendo porque foram 3 meses, tá? Exatamente, porque teve Quanto uma menor esse intervenção tempo, anterior. e uma intervenção significativa. Então, assim, quanto Uhum, menor o tempo que você fizer, menos resultados você vai ter. Mas, assim, uhum. todo resultado tá bom, né? Todo resultado, ele é Sim, bem-vindo, assim. Eu, com eu, certeza. eu acho que as pessoas têm que buscar sempre o melhor do que você planejou para você, o melhor de si. Então, assim, Uhum. você tá se programando para fazer essa cirurgia, poxa, faça mesmo, faça de verdade, faça para você. Ninguém chega e diz: ah, olha, você vai fazer essa cirurgia e acabou, você vai estar maravilhosa, não faz mais nada, a vida é dela. Sim, nada depende de você. Tudo depende do cirurgião, da fisioterapeuta, da Pois educadora é. física. De você Se acabou a fosse assim, tava responsabilidade. lindo, né? Se fosse assim, Ótimo, a vida seria maravilhosa em vários âmbitos aí. Tudo depende um né? pouco da gente. A gente precisa dar, né, o que a gente tem para oferecer para que isso seja um Sim. resultado satisfatório, né? Afinal, é para você Uhum. esse resultado. Exatamente. E Lê, você foi falando, né, desse preparatório aí de pelo menos 3 meses, né, antes, e como isso acaba reverberando num pós-operatório imediato, que a gente chama ali, que são esses 30 primeiros dias. E tá me vindo na cabeça as nossas experiências clínicas com os pacientes que realmente antes eles apresentavam uma atividade física frequente e como eles responderam nas primeiras semanas. E é muito nítido, assim, a gente consegue realmente observar como a independência dele no pós-operatório é mais rápida, porque a gente sabe que o paciente Autonomia. no pós-operatório, a autonomia dele acaba indo embora nesse primeiro momento, por conta do corte, tá com dreno, tá com uma cinta, enfim. Ela tá entendendo o que o corpo tá precisando, né? Tá se conhecendo de novo, que a gente sempre fala, você mudou o seu corpo, né? Sim. Não é uma outra pessoa, mas tem um novo processo de adaptação chegando. Chegando, Então, é. você precisa se entender. Mas os pacientes que trazem uma história de atividade física reverbera muito nítido, assim. Então, a autonomia, ela consegue recuperar essa autonomia mais rápido. O conforto para dormir é muito nítido, assim. Eles relatam, né? Ah, eu consigo dormir melhor, meu sono está adequado, a despeito de eu estar com dor, de não estar posicionada de uma maneira do jeito que eu era acostumada, eu consigo dormir bem. Eles entram num sono muito mais Olha, profundo e mais restaurador, é muito legal. A questão respiratória, a gente vai lá e a gente insiste muito em trabalhar a respiração, porque dependendo da cirurgia, o paciente diminui a capacidade de respiração mesmo, uma prótese de respiração. mama, né, uma cirurgia que exige um corte abdominal. Então, os pacientes que fazem atividade física, eles mostram pra gente como eles conseguem se manter muito melhor. O inchaço, que é o principal, né? Acho que o desespero dos pacientes é o edema, né? O É o inchaço, edema. tende a ser menor, né? Porque como você comentou, a gente foi lá, trabalhou anteriormente, né? Você passou para ele um processo, aliás, um programa que estimula o sistema cardiovascular e aí reverbera no pós-operatório. Então, o que você falou é muito, muito nítido, assim, como bate o que você falou de um É. preparatório, não intenso, né? Mas a longo prazo, como no momento que ele mais precisa, que são 30 dias que ele vai estar recolhido ali se cuidando, como isso aqui vai estar reverberando nele, funcionando. Eu amo assim a minha área, né? Mas não é puxando o saco. Mas eu digo assim, para diversas situações, atividade física e alimentação balanceada é prognóstico, é tratamento, Perfeito. É né? Então a gente tratamento. está falando aí, por exemplo, de um inchaço, retenção de líquido. Caça lá na internet, vão falar, toma chá disso, faz massagem daquilo, faz isso. Perfeito, essas coisas têm que estar unidas, entende? Você tem que fazer Exato. atividade física, você tem que fazer uma boa massagem, você tem que tomar bastante líquido, não é o chá disso ou daquilo, é a questão de ser líquido, né? Então, Sim. assim, para várias situações, a atividade física e a boa alimentação, ela assim, crucial mesmo. Ela é esse Sim. ponto que dá o tchan mesmo, né? Muda tudo. Então, as pessoas precisam ter um olhar diferenciado. E eu acho que falta nisso. As pessoas que passam por experiências que necessitam da atividade física, que elas praticam e que elas têm esse resultado em mãos, têm uma visão diferenciada. Então, assim, será que a gente tem que chegar ao ponto de precisar? É Não. complicado falar isso. É Não, é isso, muito né? perigoso. Você Não, vai se não tem, e arriscar? não tem porquê, né? Não tem Porque foi o que você falou porquê. lá no começo, é um hábito acessível, ele pode acontecer. Pode, em qualquer lugar, qualquer momento. Mas ele é muito importante para N coisas, assim, é indiscutível. A gente falando do pós-operatório que você falou sobre autonomia,
isso é muito chato para quem mora sozinho. Vamos lá, mora sozinho. Alguém tem que ficar cuidando para voltar até as atividades normais, né? Dependendo do Sim, indivíduo, porque tem gente que não liga sim, esquece que tem uma cicatriz acontecendo, esquece que tem um processo de adaptação acontecendo, e aí as pessoas simplesmente vivem como se estivesse normal. E aí, como que faz para voltar a trabalhar? Né? E aí, poxa, você parou uma quantidade de tempo, se você tem que voltar para essa empresa, enfim, para onde você trabalha, e não pode, porque por um erro seu, né? Muitas vezes é por sim, negligência mesmo da pessoa, né? exato. Então, assim, não custa, é um investimento seu e o resultado é para você. Então, cuide, né? Você saber que você pode manter esses resultados, só o fato de você praticar atividade física vai te ajudar a manter, você não vai precisar fazer uma segunda ou uma terceira, a não ser que seja para lapidar algo que realmente está te incomodando, porque eu acho muito justo, né? A gente está falando de Uhum, autoestima, e isso é muito importante para as sim, pessoas, tem que ter mesmo. Ah, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero lapidar o meu corpo. Perfeito. Mas assim, faça manutenção desse investimento, né? Desse resultado. Não custa, exato. né? Não custa nada pra gente, imagina. É uma coisa que tinha que ser normal a partir do momento que a gente aprende que o movimento surge lá da infância, de quando você é bebê. O bebê, Exato. ele começa engatinhando, depois ele aprende a andar, e aí ele aprende a correr, e aí ele vai para a escola, ele aprende na educação física, e assim, a gente não segue esses hábitos, né? Então, É, é muito importante ter esses exemplos. Uma família com pessoas saudáveis, que têm hábitos saudáveis, permanecem, os filhos seguem, né? sim, Então é algo que você é cultural, então mantenha essa cultura de bons hábitos, de bons modos dentro da sua casa. Isso é muito sim. importante nas decisões, né, que você venha a fazer, que sejam para uma distante, né, uma pessoa que vai fazer alguma operação, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica, assim, todos esses Uhum, cuidados são importantes para essas escolhas, né? Então, eu acho que perfeito. faz muito bem pensar e repensar sobre essa questão da atividade física num pré e pós-operatório, porque ela pode ser, assim, divisor de águas, né? Exato, né? É isso Muda mesmo. Divisor de realmente. águas, eu acho que é a palavra que cabe super bem no que você falou. E você falou É, uma coisa legal, né? Poxa, você investiu. É teu sonho, né? Eu não sei dizer o quanto você deseja aquilo, mas você foi atrás, você procurou um cirurgião, você procurou, ó, determinou qual área do seu corpo você vai intervencionar. Não faz sentido você não procurar as outras formas de sustentação dessa realização, né? E exato. eu acho que a nossa missão é essa. Por isso que a gente pensou muito no webinar, por isso que a gente queria trazer você nas lives e deixar isso salvo, porque falar, gente, não faz sentido, né? Uma parte depende de você e são coisas que são possíveis. São São coisas que você possíveis. consegue fazer. E é o que você falou, é por você. Você determinou que você quer fazer essa intervenção e a gente está te apoiando. Vai lá. É a sua autoestima, é a sua vontade, é o seu sonho. Mas faz isso da melhor maneira. Faz isso de uma maneira segura. Garanta que você vai estar bem, que você vai conseguir estar bem, né? É. Depois, né? Desse processo cirúrgico. E são assim, são detalhes às vezes que a gente deixa passar despercebido e que fazem a diferença, né? Então, assim, protocolos existem para ser seguidos. Sim, E o pessoal não acredita nisso, né? As pessoas realmente não acreditam que existe um protocolo, que aquilo foi estudado, foi comprovado exato, e é para ser exato. seguido. Então, eu tenho um caso, por exemplo, de uma aluna médica também, e ela colocou silicone. E Uhum, aí, depois de 6 meses, ela me procurou, né? Eu não conhecia ainda. Depois de 6 meses que ela fez essa cirurgia, ela me procurou para começar a fazer atividade física. Eu falei, ótimo, perfeito, vamos começar. E ela me contou que ela uhum, tinha feito essa cirurgia, já faziam 6 meses, mas que ela estava liberada. Falei, perfeito. uhum. Só que como ela nunca tinha feito atividade física, nunca assim, né? Faziam 3 anos que ela estava sem fazer atividade, então a gente considera Uhum. nunca, mas Não, já fez. Mas ela já fez. E ela estava parada, eu falei, vamos começar tranquilo, né? Cargas leves, sem muita Uhum. sobrecarga, para eu conhecer também o corpo dessa pessoa. Eu preciso entender a resposta que ela vai me dar, Sim. o corpo dela vai me dar, né? E aí Uhum. comecei a fazer, fiz um exercício de peitoral com 2 quilos. 2 quilos. Ela falou, eu tô morrendo de dor. Aí estranhei. Passou. Falei, bom, às vezes é primeiro treino, né? Vamos lá. Uhum. Passou uma semana. Fui passar um outro exercício, peguei 1 quilo. Ela falou, ainda dói. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu pedi licença pra ela, eu falei assim, olha, fulana, eu posso mexer? Pode.
E aí, assim, no sentido da fibra mesmo, da musculatura, Uhum. eu apertei, e ela falou assim, meu, dói demais. Fibrosou. Assim, a musculatura dela estava totalmente encurtada. Por quê? Uhum. Porque ela não fez, ela me contou depois, tá? Que ela não fez a físio, que ela não fez as massagens, Ai. né? Aí eu falei, óbvio. E... E aí, o que que ela fez? Ficou sem trabalhar um mês, né? 30 dias. Uhum. Quando ela voltou com vários cuidados, porque ela não conseguia. Ela falou, às vezes eu ia pegar, ela é obstetra, ela falou, às vezes eu ia pegar o bebê, doía, me incomodava. Então eu evitava o máximo possível de fazer esses Lógico. movimentos. O que que ela fez? Ela Nossa. engessou a musculatura do peitoral. Ela não Virou um, mexia. vixe. Virou um ciclo vicioso. Tensão, dor, tensão, dor, tensão, dor. E pronto. Exato. Aquilo estava encurtado. Aí, para tirar a dúvida, eu só pedi para ela fazer um movimento de abertura. Uhum. Não Não vai. foi. Não foi. Imagina, a Gente. angulação dela era muito pequena, muito pequena. Eu falei, isso aqui tá fibrosado, isso aqui tá encurtado, você precisa liberar. E, gente, liberação miofascial dói muito. É Não isso que eu ia queira. falar. Não queiram fazer. Não queira Tentem fazer. prevenir. Porque, meu Deus. Só que cê pensa, né, numa situação dessa, que já passou quase um ano de cirurgia, é muito Sim. complicado você Nossa, e reverter, o né? quanto que ela não mudou as atividades de vida diária dela por uma situação dessa. Porque vai limitando, vai limitando. E olha Vai a situação. limitando. Exato. Eu falei, como Meu que você não Deus. percebeu isso antes, né? Ela podia ter perguntado, questionado. Sim. Óbvio, assim, nem percebi. Por quê? Porque ela não fazia tantos movimentos assim que exigissem dessa abertura. Mas a hora que você vai Uhum. fazer um exercício, né? Que a gente coloca um plano ali, a gente tenta fazer movimentos em todos os planos e eixos que a gente fala, né? Uhum. E aí, numa Uhum. situação dessa, eu percebi. Aí eu mandei ela direto para fisioterapeuta. Falei, não, não. Perfeito. Antes de vir pra cá, você precisa liberar, você precisa soltar isso. Assim, Sim. ela falou, Lê, eu chorava de dor. Porque Bem, aquelas tadinha. agulhinhas que é sem ponta, aquilo dói. Mas tem que fazer, porque Sim, encurtada. E completamente. isso acontece na vida diária das pessoas. É até uma preocupação que tem que se ter. Encurtamento de musculatura é muito normal e é o que gera dor para muitas pessoas que estão o tempo todo Uhum. sentadas. Então, sentou, cadeia anterior do corpo fica totalmente encurtada. Estou trabalhando aqui no meu computador, peitoral encurtado. Então, você pega as pessoas com desfasagens, assim, disfunções mesmo. Elas estão, Uhum. né, numa palavra assim mais chula, mas tortas, né? E isso a longo Sim, prazo, se você não percebe essa má postura, se você não percebe esse encurtamento, isso vai gerar dor, lesão, né? exatamente. É isso que E eu aí comentei. Vira uma lesão mesmo. vira isso, tá em, assim, sei lá, 50% da população, com certeza, porque as pessoas realmente, elas estão acostumadas a ficar sentadas em uma postura. E aí vamos levar Uhum. isso para nossa conversa aqui de hoje. Essa pessoa que nem percebe que tem uma disfunção, e aí ela vai fazer uma cirurgia. E aí ela tem, sei lá, vamos supor, a cadeia anterior do corpo mais encurtada. E a hora que ela faz uma Uhum. abdominoplastia, que ela tem que ficar aqui, ó, ela não tá aguentando de dor. Ou ela tem uma cadeia posterior Exatamente. mais encurtada, e aí ela tem que ficar nessa posição, né? Principalmente para quem tem lombar, enfim, cadeia posterior mesmo do corpo mais encurtada e tem que ficar naquela Uhum. posição arcada, né? Porque acabou de fazer Uhum. cirurgia, não vai aguentar de dor. Então, assim, Exato. são coisas que a gente não percebe porque não passou por situações. Só que você vai esperar passar por essas situações para perceber? Perfeito. Não faz nem sentido, Lê, nem sentido. E você trouxe um ponto muito legal que eu tinha anotado aqui para a gente conversar, que é justamente essa questão postural e o quanto que realmente como vai afetar, né? Como você comentou, se a pessoa passar por um processo da atividade física anterior, ela vai entender os limites, ela vai entender quais são as posturas dela, porque você vai trabalhar isso durante o seu programa de tratamento com ela. Ela vai se entender, ela vai conhecer o corpo dela. E aí, realmente, como passa pela cirurgia plástica, que vai evidenciar se ela tem algum desvio de coluna ou não, dependendo do que você faz, algumas alterações posturais ficam evidenciadas, não vai ter jeito. E aí, quando chega no pós-operatório, ela fica, meu Deus, mas por que isso? Por que esse lado tá mais assim, sabe? Porque ela não conhecia o corpo dela. É. Né? Então, eu acho que é mais um ponto que a gente tem que ressaltar como atividade física bem direcionada consegue te fazer entender como é o seu corpo, quais são os seus limites, né? Como é a formação do seu corpo para depois, nesse pós-operatório, você entender como ele vai se comportar também. Você tem mais essa noção de sensibilidade, né? Então, assim, nossa, eu sinto mais dor aqui do que ali. Eu tenho algo diferente. Porque tem coisas que são. Passa muito despercebido. Muito despercebido. Eu já peguei Sim. aluna, por exemplo, que eu
Eu sou meio. Quando eu encasqueto com um negócio, eu fico lá pensando, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí ela na academia andando, eu falei, fulana, vem aqui. Coloquei os 2 polegares na crista ilíaca dela. Fui lá na pontinha, que é aquele osso aqui do Uhum. quadril, né? Então, coloquei na pontinha. Aí eu olhei, um dedo aqui, o outro aqui. Falei, uma perna sua é menor que a outra. Ela riu na minha cara e falou, claro que não. Você tá louca. No Eu falei assim, manco. ó. Eu falei pra ela, você não manca porque a diferença é muito mínima. Então a sua coluna, porque o nosso corpo é inteligente. Antes dele acusar Sim, alguma coisa, ele tenta resolver o problema. Então o que que a coluna exato. faz? Ela desliza minimamente um lado para não precisar fazer com que ela manque, né? Para suprir essa Uhum. necessidade do da distanciamento que ela tem em relação ao chão. Aí no dia seguinte ela chegou para mim e falou assim, Lê, você não acredita. Eu falei, o que aconteceu? A minha calça fica um lado mais curto que a outra. Ah, Eu falei, tá é vendo? muito clássico isso, é Eu falei, tá vendo? verdade. Então, assim, são coisas que a gente não percebe. E que aí, a hora que vai para uma mesa de cirurgia, a hora que vai para uma coisa muito mais delicada, faz falta, né? Você não ter um equilíbrio nessa postura, um equilíbrio de força nesse corpo. Então, essas coisas Sim, fazem parte do nosso dia a dia e que a gente só percebe um momento de necessidade, mas não deixa chegar nesse momento. É muito importante que é. você use como prognóstico e não quando já aconteceu, né? As pessoas, eu tô hipertensa, vou fazer atividade física agora. Agora é o momento que você não pode fazer. Espera seu corpo se Exato. adaptar. É exato. Espera seu corpo entender que você é hipertenso, que você precisa, né, desse tempo, desse momento com tratamento fisioterápico, com remédios, enfim. E aí depois Uhum. você vai fazer uma atividade física. Teve uma aluna minha, Exatamente. ela tinha 70 anos e descobriu que estava com arritmia. Ela falou assim, doutor, eu odeio remédio, eu não vou tomar esse remédio. Aí ele disse, olha, você pode fazer atividade física, mas eu preciso que para você fazer atividade física, você tome seu remédio para controlar essa arritmia. Você tem Sim. 70 anos. Ela falou, então tá bom, eu posso tomar metade do remédio? Ele falou, pode. Gente, Aí ela falou assim, eu vou virar corredora. E ela treinou 70 anos. Aos 73 ela correu meia maratona. correu meia Pe- maratona? Pergunta se ela tem arritmia. Lógico que Nada. não. Não tem nada. Só que Que assim, legal. ela esperou, ela nunca tinha feito atividade física. Ela esperou 70 anos para ter que uma doença aparecer, Pra entendeu? E ela, estimular ela pra isso. sendo que muito provavelmente, como foi uma arritmia muito pequena, assim, nada considerável, ela não teria isso se ela tivesse feito atividade física. Sim, Então, assim, use como prognóstico, não use como tratamento. Talvez você nem perfeito, Lê. precise do tratamento se você fizer esse prognóstico, É, né? Então, exatamente. Perfeito. Lê, na verdade, agora que apareceu pra mim a enxurrada de mensagens. Eu não estava fala. enxergando. Então, deixa eu cumprimentar as pessoas aqui, porque, gente, desculpa, pra mim não estava aparecendo. Agora que deu um Um negócio boom, aqui, um boom e apareceu. Então, obrigada para todo mundo que está aqui com a gente. Eu vou tentar puxar aqui para a gente ler. tirar as Nossa, dúvidas. gente, perdão. Olha que coisa louca, meu celular não me ajudou. Entrou todo mundo aqui, então obrigada para todo mundo que entrou. Deixa eu ver, Lê, vamos lá. Tem a Fernanda, que mandou um boa tarde, Letícia. A Boa Fernanda Aparecida tarde. Fonseca. A Di entrou aqui e acenou pra gente. Di, desculpa, eu não te vi. A Mel, que concordou com alguma coisa que a gente falou em algum momento e não apareceu pra mim. Perdão. O Gá. A Di colocou aqui que as pessoas querem milagre, é verdade. E É, não dá. A não Fernanda, dá. não dá. A Fernanda colocou que exercícios físicos, ele é pra vida toda, né? Perfeito. Boa colocação. A Fernanda aí comentou das lives, entrou a Vanessa, entrou. A Di colocou, a gente percebe muita diferença na recuperação quando o paciente já praticava, que foi aquilo que a gente coincidiu de pensamentos, a gente realmente percebe muito em autonomia, em resposta da pele, em resposta do inchaço, né? Na recuperação, na dor, que foi uma coisa que você comentou Na agora, né? dor, A gente, como sensibilidade paciente, é. entende, é muito melhor, ele está muito mais ativo e atividade, a gente precisa de movimento. E Quando atividade assim, fazemos. atividade física, quando a gente faz com sobrecarga, né? Por exemplo, a musculação, nada mais é do que microlesões na sua musculatura. Quando você faz uma cirurgia, que você tem, não algo parecido com isso, mas assim, teve ali um corte, né? Mexeram em você, então assim, seu corpo está em adaptação, essas dores que tem, do edema, enfim, da posição até que tem que ficar, da cicatriz,
a sensibilidade que a pessoa que faz atividade física tem em relação à dor é muito menor. É muito menor. Em relação à dor no geral mesmo. Você vai ver uma pessoa que, até para as grávidas, isso é muito comum. As grávidas que fazem atividade física com a gente, na hora do parto, às vezes você fala, e aí, como foi? Nem senti, Lê. É isso. Então, assim, a sensibilidade em relação à dor é muito menor. É muito menor. Isso é importante, é muito chato sentir dor. Isso que eu ia falar. Eu ia falar isso agora, Lê. Acho que é um dos maiores motivos para a gente conversar com o pessoal, porque a maioria vem com muito medo da dor. Da parte da fisioterapia, quando a gente vai cuidar dessa pessoa, a gente fala calma, porque a gente não vai te provocar dor, mas o procedimento cirúrgico pode gerar desconforto naturalmente, foi o que você comentou, é uma intervenção que aconteceu, mas quando a pessoa está preparada anteriormente, é muito diferente a resposta dela. É muito diferente. Não tem nem o que falar, assim, atividade física, além de, como você mostrou lá no estudo, ela recupera essa pessoa mais rápido, se ela passou por uma intervenção, ela sai antes. Na nossa experiência clínica do pós-operatório imediato, a resposta dela é infinitamente mais adequada. Não tem o que falar. Ó, a Fernanda tinha falado aqui que ela faz 3 vezes ao dia. Ao dia? Uau! Olha, isso pode acontecer para as pessoas que dividem os treinos, tá? Vamos supor assim, o seu mesmo treino que você faz lá em 1 hora e 20, tá? Que não é necessário mais. Hoje em dia já tem pesquisas confirmando que a gente pode fazer 45 minutos é o suficiente, tá? Sendo acima de 25, você já tá tendo ações metabólicas no seu corpo. Então, assim, já é funcional 25, 30 minutos, tá? Mas quanto mais, claro, melhor. Não precisa exagerar, mas um equilíbrio entre 45 minutos e 1 hora é o suficiente. Tem pessoas que gostam de dividir esse mesmo treino. Então, por exemplo, eu tenho a divisão dele de parte aeróbica, parte com pesos e alongamento, ou abdômen. Aí legal. De manhã eu faço meu aeróbico, de tarde eu faço, entendeu? Para as pessoas que têm tempo, né? Mas estão certíssimas, muito legal. Não, mas é maravilhoso. É muito Não mais, é muito mais eficaz, por quê? Porque quando você faz um treino de 1 hora, do seu primeiro minuto ao seu último minuto, o seu cansaço, né, a sua estafa já foi muito maior. Então você faz com menos intensidade ao longo do treino. Quando você faz só essa primeira parte, são 20 minutos de cardio, mas você está pensando que não tem o resto do treino. Então você pode se dedicar muito nesses 20 minutos, que tudo bem. Você vai descansar depois, você vai ter uma pausa que vai te regenerar, te recuperar o suficiente para fazer a próxima parte. Né? Eu tento fazer isso, mas eu divido em 2. Muito bom. Lê, você só trouxe notícia boa para o pessoal fazer. Tô me preparando para a cirurgia. Faz uns 3 meses antes. Dá para fazer 3 vezes por semana. Você pode dividir o treino ao longo do dia. Uma coisa que é prazerosa e ainda vai reverberar num pós-operatório que a pessoa vai manter, né, se ela fez direitinho ali durante um tempo certo, pelo menos uns 30 dias ali com aquele resultado, fazendo ações benéficas no corpo. Você só trouxe notícia boa, né? Aí, ó, é só resposta positiva. Tá vendo? O que são 40 minutos no dia para tudo isso? Nada. O que a gente não perde aqui no celular? Não é? Menina, ó, a Di tinha perguntado para quem precisa emagrecer, porque algumas cirurgias realmente o cirurgião pede uma perda de peso para conseguir ser seguro esse processo, ter uma resposta melhor. Quanto tempo seria interessante? Esses 3 meses se manteriam? Não, dependendo da quantidade de peso que ela precisa perder, tem que ser mais tempo. Por quê? A gente fala que uma perda de peso segura por mês é de 2 a 3 quilos, né? Uma perda de peso que não vai exigir muito do seu corpo, exigir muito da sua mente, porque não adianta. Aquela pessoa que quer ir com uma seja-pote desiste muito rápido, por quê? Porque o psicológico fica abalado. Chega uma hora que você está cansado, então tem que ser algo muito seguro, né? 2 a 3 quilos por mês é algo seguro. Então aí você vai fazendo as contas. Se você precisa perder muito mais do que isso, dá pra gente chegar a uns 4 quilos por mês? Dá. Mas assim, vai ser bem cansativo, né? Então, o certo seria que... O certo seria que, assim, se for menos peso, né? Se for 5 quilos, então 3, 4 meses antes é tranquilo. Mas quando a gente fala em peso, pessoal, é uma matemática. É muito simples. Você vai ter que gastar mais do que você está ingerindo. E aí, assim, as pessoas que me procuram... Eu sou muito sincera em relação à minha profissão. Eu acho que transparência é tudo, né? Às vezes as pessoas me procuram e falam assim... Então, eu queria emagrecer 10 quilos, tá. Aí eu falo, ok, você vai me ajudar? Olha, eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar te ajudar. Mas é assim, eu preciso de várias outras coisas, né? Outras variáveis aí, muito bem estabelecidas, estruturadas, estabilizadas. Essa pessoa, ela vai emagrecer fazendo atividade física? Vai.
Mas com a dieta, ela emagreceria mais rápido. Com dieta e exercício, ela emagreceria muito mais rápido, tá? Quando a gente fala sobre emagrecimento, pessoal, é a boca. O exercício vai te ajudar muito, muito, né? Porque ele vai somar um gasto calórico muito maior. Mas é a boca que vai mandar, tá? Eu não posso mentir, porque assim, é aqui. O exercício, ele é maravilhoso em todos esses pontos que a gente colocou. Controle de peso, né? A Organização Mundial de Saúde fala controle de peso. Não a perda de peso exagerada, né? Porque é muito difícil, fica muito desgastante você perder muito peso fazendo atividade física. Tanto é que quem perde muito peso não é só com atividade física. Ela fez dieta e atividade física. Né? Então, assim, a atividade física tá aí para mexer com todos os nossos sistemas, melhorar tudo isso, melhorar nossa saúde num geral e também fazer a manutenção do seu peso, tá? E aí é muito mais fácil você fazer essa manutenção durante tempos, né? Que você fica ali mantendo esse peso. Eu, por exemplo, eu sempre fiz atividade física. Eu não saio dos meus 70. Eu tenho 70 desde que, sei lá. Porque eu tinha 12 anos de idade, eu peso 70 quilos e peso 70 quilos. Sempre foi assim. Então, assim, eu faço esse controle. Se eu parar, com toda certeza, isso vai aumentar. Então, é muito mais fácil fazer o controle. Não perde a mão. A dica que eu dou, essa dica é especial. Coloca um número para você. Deus, sei lá. Eu peso 60 quilos, Lê. Chegou no 63, ó, faz qualquer coisa. Faz a dieta da água, do chá, não sei o quê. Dá uma desinchada, respira um pouquinho e tenta manter esse peso. Legal. Sabe? Busca você, assim, sempre tem um limite, porque as pessoas engordam por não perceber. Não se perde, de repente, nossa, engordei 10 quilos. Sim, cara, você não precisa pesar todos os dias, isso não precisa ser algo maçante, mas eventualmente se pese. Tá ali no limite do que você estabeleceu para você, que é o seu limite, você estabeleceu que 62 quilos é o seu limite, para. Vou fazer atividade física, vou aumentar, melhorar minha dieta, vou aumentar a intensidade do treino, entendeu? Comece a fazer coisas para que você realmente volte ao seu peso normal, que era os 60. Entendeu? Perfeito. Porque eu acho que é uma essa maneira linha de se olhar, né? É lógico. Que você tá falando é muito legal. Eu tô me olhando, eu tô me cuidando, né? Não é essa coisa de, tô deixando aí, eu tô me cuidando, eu coloquei uma meta para mim. Exato. Quando você pergunta para uma pessoa que é obesa por que ela chegou ali, ela não sabe te explicar como que foi, quando foi. Ela não entende. Então, assim, isso é muito sério. Como que você não percebeu você engordando? Assim, é muito sério. Então, coloque essa linha de peso, né? De 2 quilos a mais, 2 para menos e fica nessa janela. Tem uma janela que você possa se controlar. Acho que isso é muito importante. Perfeito. Esse controle de peso vai ser crucial, assim, benéfico, vai ser pontual mesmo para resultados posteriores e respostas muito positivas, falando de qualquer intervenção que seja. Perfeito, Lê, uma dica realmente preciosa. Deixa eu ver aqui que mais que o pessoal foi falando e eu perdi. Desculpa, gente, de coração por isso. Teve uma... James Lee. Meninas, queria falar um ponto no meu caso. Fiz lipoescultura. Legal, apareceu aqui. Eu ainda tenho muito edema. Fui hoje no meu retorno e ele falou que era normal, mas ainda acho estranho. Depende de quanto tempo ela fez essa cirurgia. Eu ia comentar. Né? Precisa saber quanto tempo que ela fez essa cirurgia, porque... Se ela tiver aqui ainda, a gente pede essa resposta. Né? Porque realmente vai... A gente aqui, o que a gente fala para os pacientes? Muita calma. A gente vai... O edema no primeiro mês ele enxuga, ele dá uma diminuída, mas ele ainda vai estar remanescente ainda até 3 meses. E para você olhar o resultado da cirurgia, é até 6 meses de pós-operatório. Então é um momento de muita paciência. Ainda mais se já estou liberada para uma atividade física, é o momento ideal para a gente começar. Os médicos vão liberar ali a partir dos 30, 60 dias. É hora de fazer uma atividade física. Esse edema, necessariamente, ele vai ter alguma relação com retenção de líquido? Vai depender muito da história desse paciente. Se antes da cirurgia ele trouxer a história de realmente já reter líquido, que alguns pacientes trazem por não ingerir, por não fazer a ingesta adequada de líquidos, por não fazer atividade física, muitas vezes associado com a alimentação, uma alimentação muito inflamatória, muito açúcar, que vai puxando essa quantidade de líquido, pode estar associado. A pessoa não retém líquido normalmente, mas passou pelo procedimento cirúrgico, pode ser que mesmo assim, até 3 meses ela ainda apresente. Eu falo para os pacientes que às vezes
vai ter hora que ele vai acordar. De manhã tá barriga bonitinha, tá normal, não aconteceu nada. Ao longo do dia o metabolismo vai funcionando, essa pessoa vai inchando. Às vezes é só de um lado, às vezes é dos dois, às vezes sumiu. Mas ainda a gente pede para ter essa paciência de 3 a 6 meses, se ele fez a intervenção correta, tanto do pós-operatório imediato quanto sequencialmente. A gente realmente precisaria saber quanto tempo de pós ela tá. Ainda mais se ela passou e se ela passou em retorno no médico hoje, a cirurgia é recente. É recente, ele ainda está acompanhando ela. Então, provavelmente é normal mesmo. A gente tem que ter calma, né? Para todas as escolhas que a gente faz e todos os processos, enfim, eles são processos, é por isso que demora um tempo, né? Então, tem que ter calma para entender tudo isso. Mas acho que está dentro pelo que ela está falando aí, eu acho que está até dentro do esperado, muito provavelmente, porque parece ser recente. Exatamente. Ó, a Lu tinha chegado aqui, a Lu é a Nutri, nossa parceira, que também está no webinar, que também ajuda os nossos pacientes aqui. Ela e você andam de mãos dadas. E a gente também. Pois é! Mas é que você falou, alimentação e atividade física. Tem que andar. Tem que andar. E a Lu, ela também ensina as dicas preciosas que você trouxe hoje de maneira acessível. A Lu também tenta fazer o máximo com os pacientes. Não é aquela coisa de tipo, ai meu Deus, vai procurar aquela coisa mais rara possível. Não, é do dia a dia ali da feira mesmo. E a Lu vai ajudando, e acho que super associado. A Lu tava cumprimentando, a Gabi entrou, o Jader entrou, o Thiago entrou. Desculpa, gente, eu não fui falando com vocês. Muito obrigada. Ó, a Fernanda falou que ela pesa 70 quilos. Legal. Aqui, ó, ela apareceu faz 2 meses e pouco. Então é isso. Eu não tô conseguindo ler o nome. Quanto? 2 meses e pouco. 2 meses e pouco. Então tá no que a gente imaginou. Ainda tá então ainda tá dentro do esperado mesmo. Vai pensando nisso, 3 meses aí para ele ter um retorno, pelo menos da parte da fisioterapia, a gente sempre fala isso para o paciente, e aí até 6 meses para a gente entender como é que tá o seu corpo nesse momento. Então é o momento da calma. E é isso que a Lê falou, são tantas variáveis, né? Lê? Eu acho que para ajudar, né, nessa situação. Aqui. Voltou. Tá me ouvindo, Pá? Tô, agora tô. Eu acho que nessa situação, com certeza vai ajudar, né? Mesmo que ela não tenha feito um pré, mas vamos tentar aí, então, num pós. Se ela já estiver liberada, então, para fazer um exercício cardio, né? Um exercício aeróbico, isso vai estimular, né? Que ela transpire, que ela metabolize faça mesmo todo o processo de metabolismo do corpo, enfim, e que isso vai gerar uma desidratação importante para que ela não fique tão inchada. Mas, sendo o edema mais específico, né, tem que fazer, sim, a boa alimentação para ajudar, beber bastante água, ingerir os alimentos que tenham menos sal, né, mas, sendo o edema específico da cirurgia, tá dentro do que é esperado, né, até 6 meses é muito comum, né, ver esse inchaço. Né, o corpo respondendo ainda, mas essas dicas foram preciosas. É isso, se tá liberada, já vai aí para uma atividade física. Chama a Lê aqui no direct. Me chama no direct. Manda o direct para ela. Evitem exercícios de impacto, né? É muito importante isso. Principalmente falando de uma abdominoplastia, por exemplo, toda a nossa força está centralizada no core, né? Que é a região do abdômen, que a gente fala, que chamamos de powerhouse, né? Então, tomar cuidado com esses exercícios que produzem força, porque de qualquer forma você está fazendo força ali, para nós ficarmos em pé, né? O abdômen está fazendo força, o esqueleto não ficaria em pé se o abdômen não estivesse fazendo força juntamente com a musculatura dorsal. Então, assim, tomar muito cuidado com os movimentos que vai fazer, porque tem que fazer atividade física, tem que fazer uma boa alimentação, mas também tem que respeitar, né, o seu corpo e o momento que ele esteja apto para isso. Né? Não pode também passar por cima das coisas. Exatamente, é entender que foi tomada uma decisão, no caso aqui como da cirurgia plástica, então calma, vai ficar tudo bem, ir cuidando, usando as orientações que são pertinentes, mas é ter calma mesmo. Eu vi que alguém mandou alguma coisa também aqui, deixa eu ver o que era. Enquanto você vai... que a Mel colocou, quando você engorda é muito psicológico e realmente você não percebe. É isso, né? Também tem essa questão, né? A gente aqui no webinar, a gente também deixou uma terapeuta para conversar muito, porque a saúde mental, a saúde emocional impacta muito, né, Lê?
Muito, muito. E é a parte mais difícil, que para nós personagens tem que lidar, né? Porque uma que a gente não tá apto para trabalhar com essa questão do psicológico, né? Lê, vou Tentamos, te mas interromper muito rapidinho. A gente conversou 1 hora e o Instagram vai derrubar a gente. ai, meu Deus, tá bom. Peraí, ó, vamos sair dessa, a gente entra só mais uns 5 minutinhos pra gente E responder essa fecha. do emocional e fecha. Tá Peraí bom, que a gente sai e volta. Já te perfeito. chamo.